saberia resolver? Ou não Não, saberia? Não, não não saberia. iria. Não. Muito bem. Então tá, a questão é a seguinte, né? Como ele pede, né, para a gente estudar o A em relação a domínio de continuidade, resumidamente, ele quer que a gente faça um limite, tá bom? Ah, tá bom. Por quê? Porque o limite é o que entrega essas informações de continuidade. Pelo menos Uhum. até a parte da continuidade. Derivabilidade é outra coisa. Para que Tá. uma função seja contínua, ela precisa passar por 3 regras. Decora isso que é bem importante. Para Uhum. que uma função seja contínua, primeira regra, a função deve, ou melhor, para ser contínua, tem que ser contínua num ponto. Isso é importante deixar claro. A função ela pode ser contínua em todo o seu espaço, mas tem um ponto lá que ela não é. Depois eu vou fazer um Uhum. desenho para te mostrar. Não, vou fazer já. Ó, por exemplo, digamos, um exemplo rápido aqui. Uhum. Deixa eu pegar minha caneta. Muito bem. Essa função aqui, ou melhor, sim. Essa função ela é contínua, por exemplo, nesse ponto aqui, sei lá, no -1. Ela é contínua Sim. aqui também no 5. Mas nesse ponto em específico aqui, ela não é, né? Ah, Então, tá. sempre que a gente está avaliando continuidade, a gente está avaliando num ponto específico. Por exemplo, eu avaliaria esse ponto. O resto, claramente, ela é contínua. Uhum. Assim, o desenho já mostra, né? Mas agora eu vou te mostrar algebricamente o que significa ela ser contínua. Então, deixa eu continuar escrevendo. Normalmente as funções que a gente trabalha são contínuas, tá? A Tá. gente só usa isso aqui para aprender cálculo mesmo. A função deve existir nesse ponto, já vou explicar o que é isso. A função deve ter limite nesse ponto também, vou explicar o que é isso. E, Uhum. finalmente, o valor da função no ponto e o seu limite devem ser os mesmos. Muito bem, se passou nessas 3 regras, ela é contínua no ponto, tá? Tá, Então, por combinado. exemplo, o que que a função, o que significa a função ela existir num ponto, né? Bem, significa o que está escrito aqui. Que se a gente jogar x igual a 0, vai ter um correspondente, vai ter uma resposta, tá Uhum. bom? Isso, e aqui ela deixou bem claro que tem uma resposta. Tá. Então ela é Poderia ser que contínua. não tivesse, diga. Então ela é contínua. O Exato. exercício mesmo já fala que ela é contínua. Não, calma aí, calma aí. Não, não é bem isso, porque precisa passar em 3 regras. Ah, tá. Essa é uma das regras. Né? Por Uhum. exemplo, uma função que ela existe aí e ela não é contínua. Essa aqui, ó, pelo menos ela não é contínua num ponto. Essa aqui. É quase a que eu desenhei. Ela não é contínua no x igual a 0. Por quê? Porque se eu jogar x igual a 0, vai dar infinito. Não vai Uhum. dar uma resposta específica que não diverge. Sacou? Uhum. Tá, Muito bem. beleza. Então, essa aqui que eu acabei de colocar não é contínua no x igual a 0. Muito bem. Mas essa, ou melhor, não existe. Estou usando as palavras erradas. Ela não existe no x igual a 0. Essa aqui existe em x igual a 0, porque ele está deixando bem claro para a gente que tem uma resposta. É o A, Uhum. diferente do anterior que dava infinito. Muito bem, então, para nossa funçãozinha, passou. Muito bem. A função deve ter limite nesse ponto. Muito bem. O que é o limite na prática, né? Às vezes a gente vai fazer conta de limite e não entende ele muito bem. Né? Uma coisa que acontece às vezes é quando a gente vai resolver um limite lá de uma função qualquer e dá 0/0, e a gente acha que limite é só resolver esse negócio, né? Ou Uhum. seja, fazer a indeterminação desaparecer com algum método algébrico. Mas não é isso na prática o limite. Ou não é só isso. Isso é o cálculo de limite na prática. O limite é o Uhum. seguinte: digamos que eu tenho essa função aqui, claramente contínua, né? Mas eu quero avaliar o limite dela aqui nesse valor de x igual a 1. Eu estou vendo aqui uma retinha tranquilinha, então eu sei, por exemplo, que essa retinha ela existe no ponto x igual a 1 e a resposta é 2, por exemplo. Certo. Mas o limite existe? Porque o limite ele não tem nada a ver com a função existir no ponto. É meio confuso,
mas é um fato, ok? O Uhum. limite existir independe da função existir no ponto, porque limite é uma aproximação de um ponto. Por exemplo, digamos que eu queira saber qual é o limite dessa função aqui quando x tende a 1. Então eu vou cada vez mais me aproximar de x igual a 1. Eu estou aqui no, sei lá, 0,9, aqui no 0,99, aqui 0,999, e assim vai, sacou? Uhum. Uhum. O mesmo, isso estava acontecendo pela esquerda, o mesmo pode acontecer pela direita. Então você vai ter aqui 1,001, aqui 1,00, um número um pouco menor, né? E assim vai, sacou? Então, Certo. o que que acontece? A gente na prática, né, percebe que tanto pela, assim, graficamente, tanto pela esquerda quanto pela direita, esta função, quando os valores se aproximam de 1, vão ter suas respostas se aproximando de 2, né? Uhum. Por exemplo, aqui seria o ponto, sei lá, 1,8, aqui 1,9, aqui 1,99, está se aproximando de 2. E aqui também, só que pela direita, 2,01, 2,1, 2,2, por exemplo, né? Uhum. Então, isso é limite. O fato de existir aqui não importa. Daí você pode estar pensando, mas claro que sempre vai existir. Errado. Por exemplo, essa função aqui. Essa função é a, sei lá, 1 sobre x ao quadrado menos 2, por exemplo. Você pode perceber que ela, quanto mais eu me aproximo aqui do 2, bem, ela tá indo para infinito, né? Tá vendo? Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu tô me aproximando. Ela apresenta continuidade, tem pontos, né? Mas ela tá indo para infinito, não tem um limite. Tipo, os dois lados estão indo para o mesmo lugar, mas o lugar é infinito. Então a gente tá tendo um Sim. problema, sacou? Uhum. Poderia acontecer de uma forma um pouco mais esquisita. Por exemplo, acontece, né? Vou fazer o quê? Aqui a função ela é assim, olha só. Ela começa assim, só que quando chega no 2 ela é assim. Isso aqui é o chamado módulo. Módulo de x menos 2, por exemplo. Uhum. Então, nós temos uma baita de uma coisa esquisita aqui. Porque, sei lá, pode ser que o módulo zerasse, daí tu tem uma bolinha aberta. Não tem ponto ali. O cara pode definir a função da forma que ele quiser, sacou? Então, Beleza. pode acontecer isso. Mas, de modo geral, a gente sabe que não vai acontecer, né, na prática. Porém, nesses problemas aqui pode acontecer. Não é esse caso. O que a gente tem que fazer agora para avaliar esse caso aqui? Pegar essa função e avaliar o limite. Mas Uhum. agora eu vou pegar isso e não a de baixo, né? Porque agora eu estou avaliando o limite. Ou seja, eu não estou preocupado, grava isso, quando é limite, eu não estou preocupado com a função no ponto específico. Eu não estou preocupado com ela em x igual a zero. Eu estou preocupado com a minha aproximação dela a x igual a zero. Tá. Por Beleza. isso que eu vou pegar essa, porque essa está dizendo aqui que quando o x não é zero, eu tenho que usar isso aqui. E é o que eu estou Uhum. fazendo. Aqui, né, eu não estava pegando 1, estava pegando números próximos de 1. Muito bem. Tá. Uhum. Então eu vou pegar esta coisa e vou fazer o limite. Mas vamos analisar a pergunta. A pergunta ela fala assim, resumidamente, né? Qual deve ser o valor do A para que a função seja contínua? Isso que ela está falando, né? Acho Uhum. que é isso que a pergunta está nos dizendo aqui. Ou seja, eu preciso de alguma forma controlar o valor do A para que essa função seja contínua. Só que a gente entendeu que para a função ser contínua o limite tem que existir, então a gente vai ter que fazer uma conta de limite, e o valor da função no ponto e o seu limite tem que ser o mesmo, ou seja, a hora que eu resolver esse limite, essa resposta vai ter que ser igual ao valor do A. Então, por exemplo, digamos que a resposta seja 1. Então, o A, a gente vai ter que dizer que o A é 1. Pegou a ideia? Certo. A ideia é essa. Uhum. Muito bem, então é só uma questão de dizer algo ali. Muito bem. Bem, então a gente tem que resolver esse limite aqui. Acontece que se eu fazer o que a gente sempre deve fazer quando aparece um limite, vai dar uma determinação. Já vou te mostrar, só um segundo. Pronto. Por quê? Porque eu simplesmente pegaria
para resolver limite, a gente faz o seguinte. A gente pega o valor e joga na função, bem fácil. Isso. Só que deu 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma determinação. Uhum. Quando aparece um 0 sobre 0, infinito por infinito, coisas assim, você tem que saber que ele está escondendo a resposta verdadeira. Tá. Então, ou seja, nós temos que resolver isso aqui de alguma forma. Porém, não dá para ficar fazendo técnicas de polinômio porque não é um polinômio, de raiz porque não é uma raiz, né? Então a gente Uhum. está aqui lidando com um produto notável. O produto notável são algumas situações específicas onde você tem que decorar, ou vai estar lá na tua prova, sei lá. A questão é que você vai ter que adaptar a sua situação aqui para ela ficar igual a um limite notável. O limite notável associado a seno é esse aqui, ó. Limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x igual a 1. Tá bom? Uhum. Só que a nossa situação não é exatamente isso, porque tem um 2 aqui. E aqui não Então tem é 2. 2, né? Bem, calma aí, não é bem assim que a gente faz. Mas sim, a resposta será 2, eventualmente. Uhum. Vou ver alguma coisa. Pronto, destravou. Porque a gente precisa adaptar isso para ficar igual ao limite notável. E qual é a questão desse limite notável? Que o argumento do seno é igual ao cara de baixo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o cara de baixo ficar igual ao argumento. Eu posso fazer isso multiplicando por 2. Eu não Tá. posso simplesmente pegar uma função e multiplicá-la por 2. Eu vou pegar metade dela. Então eu tenho, ou melhor, dividir por 2, né? Então eu vou multiplicá-la por 2 em cima também. Quando eu multiplico e divido, dá na mesma. Uhum. Não mudou nada. Beleza. Tá, entendi. Muito bem. Uhum. A questão é o seguinte: as propriedades de limite nos permitem pegar números constantes e passar para fora do limite. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte: copiar esse negócio e esse 2 que está aqui multiplicando dentro, eu vou passar ele multiplicando para fora. Agora, sim, agora eu estou com uma situação que é praticamente igual a esse limite, porque o argumento é igual Uhum. o cara de baixo. Para ser Beleza. bem preciso e chato, você vai chegar para o seu professor e falar assim, ó, 2x igual a u. E então, se o x tende a zero, o u também tende a zero. É claro que Uhum. zero aqui vai dar u igual a zero, né? A ideia é essa. Então, você vai Uhum. ficar com 2, limite de u tendendo a zero, agora sim, seno de u por u. Agora tá igualzinho. E agora você sabe que isso aqui dá 1, pelo limite Isso. notável. Esse cara aqui. Ah, Bom, entendi. como tem 2 vezes 1 é 2. Portanto, a gente encontrou que o limite é 2. Sendo assim, Beleza. para que essa função, ou melhor, tem limite, né? Porque limite, na realidade, eu deveria ter sido um pouco mais claro quanto isso, é existir pela esquerda, ou melhor, pela esquerda e pela direita dá o mesmo valor, né? Como, por exemplo, nesse exemplo aqui. Pela esquerda e pela direita nós estamos tendendo ao mesmo valor. Uhum. Isso acontece quando eu faço um limite e tenho uma resposta. Só acontece automaticamente, vamos dizer assim. Pela esquerda e pela direita, quando se aproxima do zero, vai para 2 nessa função. Beleza. Sendo assim, Entendi. para que seja contínuo, né, é só dizer que o A é 2. Então a gente vai escrever isso aí. Vamos dizer assim, a função existe no ponto e vale A. O limite existe e vale 2. Logo, para que a função seja contínua em x igual a 0, é necessário que A seja 2. Beleza? Beleza, combinado. Muito bem. Isso sobre a continuidade. Agora sobre diferenciabilidade. Vamos ver. Bem, a questão da diferenciabilidade é parecida com a questão do limite. A derivada pela esquerda e pela direita tem que ser a mesma. Ok? Uhum. Problema. A questão é saber fazer derivada. Bem, na prática, nós temos várias formas de resolver limite. Existe o limite pela definição, né? Existe o limite por essas técnicas algébricas, e existe a técnica de L'Hopital, né?
que é uma forma de resolver limite fazendo derivada. Uhum. Bem, de toda Meu forma, professor gosta bastante dessa técnica. isso é muito bom, porque resolver limite do jeito que eu fiz aqui, com produtos notáveis e coisas do gênero, costuma ser meio complicado, tá? Costuma ser meio Uhum. chato. Essa aqui era tranquilinha, mas às vezes é meio que obrigatório a gente apelar pro L'Hopital, derivar em cima e embaixo. Só que daí tem que saber derivar. Muito Tá. bem. Então tá bom. A questão é o seguinte: isso aqui tem que ser reescrito. Vamos começar reescrevendo essa parada aí. Porque eu quero que a derivada pela esquerda e pela direita exista. Vamos então falar do negócio chamado derivada pela definição, que é o seguinte. Eu estou avaliando a derivada, se ela existe, no ponto x igual a zero, é o que o problema pede. Derivada pela definição, ela é assim, ó, é a tua função genérica, Uhum. menos ela num ponto específico, o ponto que a gente está avaliando, dividido pela variável menos o valor dela no ponto em que a gente está avaliando, beleza? Beleza. Muito bem, então agora a gente substitui os valores. A gente já tem esses valores. Seno de 2x sobre x. Isso. Essa é a nossa função quando a gente está tendendo a zero, não quando ela é zero em específico, né? Vamos deixar isso claro. Aqui é Uhum. quando ela é zero em específico, a gente sabe que o valor é 2. Precisa ser 2 para ser 2. contínuo. Lá Isso. estava A, mas aqui a gente vai colocar que é 2, porque a gente já está supondo continuidade. Porque não tem diferenciabilidade se não tiver continuidade. Muito bem. Isso. Então agora tem que resolver essa coisa aqui, mas tá meio feia, né? E a gente Tá. não pode ir quebrando as coisas assim. Mas, a gente pode dar uma simplificada. Por Aí exemplo, faz o denominador em cima. tem muitas coisas que dá para fazer aqui. Dá, por exemplo, para deixar assim, ó, seno de 2x sobre x ao quadrado Uhum. é menos 2 sobre x. Uhum. Separadamente, sacou? Entendi. Isso. Essa é uma forma de resolver. Beleza. Muito bem. Acontece que se eu deixar dessa forma, nós vamos ter um probleminha meio chato aqui, que é o fato de ficar aparecendo infinito. Sacou? Aparecer Hum, infinito não é legal. tá. Então, vamos adaptar esse negócio para que. E mesmo se eu fizer L'Hopital agora, derivar, vai continuar ruim. Então, essa é uma coisa Uhum. importante de você saber. Quando a gente resolve limite, é importante avaliar o que aparece na nossa situação, porque nem sempre a gente vai se deparar de primeira com a forma perfeita para trabalhar. Então, aqui Sim. mesmo com o L'Hopital, não tá legal. Então, a gente pode juntar as coisas que talvez melhore. E daí eu consigo Beleza. fazer a técnica de L'Hopital um pouco mais simples. Veja, eu posso juntar esses caras, por exemplo, multiplicando por x aqui e aqui, daí ambos vão ficar com o mesmo denominador. Uhum. Daí eu consigo colocá-los todos numa mesma fração. Muito bem. Agora tá bonitinho para fazer L'Hopital. O que que é L'Hopital? É uma técnica de resolver limite quando nós temos uma determinação do tipo zero sobre zero, infinito por infinito. Nós temos uma dessa? Temos. Porque aqui, se eu jogar zero, fica zero, 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 então zero sobre zero. Então eu posso usar L'Hopital. Pera, qual que é a técnica? Eu não falei ainda sobre a técnica, só falei como, quando você pode usá-la. Você só pode usar quando tiver determinação zero sobre zero, entendeu? Ah, tá. Beleza. Agora eu vou fazer. Mas eu já falei, é derivar em cima e embaixo. Você vai derivar o cara de cima, vai derivar o cara de baixo e vai ver se nessa situação você ainda está com indeterminação. Beleza. Bem, se você pegar uma tabela de derivadas, você vai ver que a derivada do seno de x é cosseno de x. Você tem uma Uhum. tabela de derivadas? Tenho ela. Ótimo. Então, maravilha.
Então, a derivada do seno de x é cosseno de x. Só que aqui a gente tem seno de 2x. Então, o que acontece numa situação como essa? Você tem que derivar o que está dentro primeiro. Isso que está dentro do Uhum. derivado vai para frente multiplicando. Então, é necessário saber quem é a derivada de 2x. 2. Você sabe, maravilha. Isso. Vai ficar 2 cosseno de 2x. 2x. Então você não está tão cega assim na matéria. Não. A derivada aqui é 2 também. E a Uhum. derivada de x ao quadrado, você sabe? 2x. É verdade. Bem, se a gente colocar zero, continua dando zero sobre zero. O Uhum. cosseno de zero é 1. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Menos 2, zero sobre zero. Zero sobre zero. Beleza? Exato. Muito bem. Então o L'Hopital me permite derivar de novo. O L'Hopital é a melhor técnica que tem para resolver. Nossa, de longe. Fazer Pode isso derivar aqui quantas vezes quiser, né? quantas vezes quiser. Porque fazer Uhum. isso aqui por produto notável, coisa assim, ia ser péssimo. A derivada do cosseno é menos seno. Então cai o 2 para frente também, vai ficar menos 4. Cosseno menos seno de 2x. Seno de 2x, isso. Aqui zero, a derivada de constante é Zero. zero. E Dividido aqui por 2. vai dar 2 exatamente. Então, simplificando um pouquinho, menos vai para fora, limite de x tendendo a zero. De 2 seno de 2x. Depois de tudo isso, resposta zero. Beleza? Hum. Limite de x tendendo a zero. Ou seja, significa que a função é diferenciável, porque nós obtemos um limite. Poderia Beleza. acontecer de não obter. Poderia Uhum. acontecer de pela esquerda e pela direita ter valores diferentes. Onde que acontece isso quando a gente está falando de diferenciabilidade? Por exemplo, no módulo de novo. Né? Veja, essa aqui é uma função módulo, olha só, espelhadinha, bonitinha, você já deve ter visto isso. Já. Se eu for avaliar o valor da derivada dessa parte da função módulo, claramente vai dar uma derivada maior que zero, uma derivada positiva. Não sei qual é Uhum. o valor, mas digamos que seja mais 2, sei lá. Como aqui é decrescente, claramente uma derivada negativa, seria, por exemplo, Negativa. menos 2. Então, vamos dizer assim, pela esquerda e pela direita do ponto de avaliação aqui, dariam respostas diferentes, certo? Uhum. Certo. Então, aqui não seria diferenciável. Curioso, né? Beleza. Bem, então é só um exemplo de uma situação onde não seria diferenciável. Uhum. Eu acho que a questão A era essa, vamos ver a B. Determine e discuta com respeito ao parâmetro real A as assíntotas. Bem, você sabe o que é uma assíntota? Tem, mas eu acho essa B a mais difícil delas. Bem, vamos deixar claro que uma assíntota é um comportamento. Então, você tem uma função, ela tende a um valor e nunca chega lá. Isso é uma assíntota. Então, Uhum. essa função aqui claramente tem uma assíntota nesse valor de y aqui. Pode ser que existam assíntotas num valor de x também, tipo aquela que eu desenhei agora há pouco. É uma assíntota. Tende a essa reta quando se aproxima desse valor de x, mas nunca chega nela. Uhum. E assim vai, certo? Certo. Muito bem. Então, a gente tem que fazer algumas contas para verificar esses problemas, beleza? Beleza. Como é que a gente pode avaliar esses problemas? Bem, primeiro, nós sabemos que a situação problemática estará em x igual a zero. Isso. Então, eu vou pegar a função e vou avaliar a minha assíntota no x igual a zero. Bem, na verdade, quando eu estou avaliando a assíntota, eu preciso fazer não só isso, né? Eu preciso principalmente avaliar o infinito. Por quê? Porque tem muita função que tem assíntota no infinito. Por exemplo, essa aqui, ó. Se aproxima do zero quando x tende ao infinito, tá vendo? Ah, beleza. Poderia ser o contrário. Se aproxima quando tende ao menos infinito. Então, uma coisa importante para fazer aqui é jogar o infinito e ver o que acontece. Tá. Para começar, isso aqui é a parte fácil. É, bem, o que vai acontecer aqui? Se eu jogar o infinito,
eu vou ter uma função limitada. Por que que ela é limitada? Porque seno é uma coisa assim, ó, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, Isso. volta. O teto é 1 e o chão é -1. Limitada. Tu Uhum. nunca vai ter um valor maior que um menor que -1. Acabou. Mas a parte de baixo mata tudo, né? Mata esse 1, mata esse -1, sem pestanejar. Sim. Infinito. Então, independente de ser 1 -1, a resposta dá zero. Então, Uhum. o que significa? Significa que no infinito nós temos uma resposta, que é o zero. Zero. Ou seja, a princípio, né, ela vai ter uma assíntota horizontal, a gente chama. Beleza? Beleza. Só que isso é um pouco problemático. Por quê? Porque, de novo, o nosso seno, né? Eu só avaliei limite ali. Só que agora, avaliando de uma forma um pouco mais precisa, a gente tem que o limite, né? Ele está preso nessas regiões de -1 e +1, o que pode causar algum problema na nossa avaliação. Beleza? Beleza. Mas, a princípio, nós temos essa tendência geral aqui, que é ir para zero, seja pela esquerda, seja pela direita. Beleza? Agora, uma outra tendência, né, que eu avaliaria verificando a questão da limitação do seno e o comportamento da parte de baixo, seria ter assíntotas oblíquas. Sabe o que é uma assíntota oblíqua? Uma assíntota oblíqua é quando ela tende a uma reta específica, assim. Por exemplo, dessa forma, ou dessa forma. Ah, tá. Poderia ser desse jeito, ok? Ok. Principalmente pro seno, porque seno são oscilações, né? Poderia ser desse jeito aqui. Só que acontece que, para fazer isso, nós temos que resolver um outro limite. Daí pegaríamos a nossa função. Uma fórmula isso aqui, tá? Dividiria por Hum. x. E o limite aqui eu acho que é tendendo a infinito também. Uhum. Muito bem. A gente já entendeu que quando a nossa função tende a infinito, vai para zero, certo? Isso. Isso. E a parte de baixo vai para infinito. Zero dividido por infinito é zero. Zero. Uhum. Qualquer número dividido por infinito é Ou zero. seja, a única assíntota que nós temos, de fato, é horizontal. Não vai ter assíntota oblíqua. Quando tem horizontal, não tem oblíqua. Na prática é assim. Só queria te mostrar isso. Tá bom? Tá. Então, quando tem horizontal, não tem oblíqua, né? Não, bem, pelo menos para um lado, né? Porque pode ser que tenha uma função muito esquisita Uhum. que vai ter. Bem, que loucura, mas eu nunca vi uma dessa, mas vai que exista, né? Ela tá aqui com a oblíqua dela e depois. Ou seja, por mais infinito ela é oblíqua, por menos infinito ela é horizontal. Não, Sim. tá, beleza, entendi. Então tu Tá. sempre tem que avaliar os dois lados. Aqui pelos dois lados, né? Uhum. Já mostrei aqui em cima. Aqui pelos dois lados vai para zero, então tu não precisa se preocupar, tá bom? Portanto, Combinado. não temos não temos assíntota oblíqua, temos assíntota horizontal, falta avaliar a assíntota vertical. Vamos Isso. escrever aqui. Ah, é, a horizontal, beleza. Oblíqua, não tem. E agora a vertical. O que que é uma assíntota vertical? De modo geral, ela é uma assíntota do jeito que eu mostrei já, assim, associada a um pontinho no eixo X. A única forma de nós termos assíntotas verticais é se nós tivermos um ponto problemático, né? Um ponto de indeterminação, que no caso seria o zero. Né? A Uhum. gente já avaliou o zero aqui, na questão da continuidade, ela é contínua em x igual a zero, a resposta dá 2, lembra? Isso. Uhum. Então a gente já vai dizer isso aqui sobre a vertical. Assíntotas verticais são observadas onde a função, entre aspas, explode. Ou seja, vai para infinito. Isso. No nosso caso, Não vai. poderia ser no x igual a zero.
Por Uhum. causa da. Porque tá dividindo por zero ali, né? Veja, dividir É, por zero é sempre um perigo, não é? isso. Aham. Só que quando a gente avaliou isso, vamos colocar assim, por causa da divisão por zero. Mas ao avaliar, vimos que nesse ponto a função tende a 2, ou seja, não tem assíntota. Ela vai para um valor específico, não vai para Isso. infinito. Né? A assíntota que eu mostrei agora há pouco era ela indo para infinito. Isso é uma assíntota. Muito bem. Uhum. Então, está feito. Vamos ver Beleza, as. entendi. Determine e discuta com respeito ao parâmetro real A se é injetiva, subjetiva ou objetiva. E aí? Você sabe o que é uma função? Então, a essa eu também acho bem difícil. Que coisa. Ser objetiva, injetiva, são coisas que Bem chato. Bem abstrato. ó, a gente só, tipo, usa aqui, tá ligado? Não usa pra muita coisa, não. Mas como é que eu te resumiria uma função ser injetiva? Não, eu gosto de falar injetora, sobrejetora e bijetora. Pode falar, pode falar. Em português é assim, tá? Para a função ser injetora, cada valor de x dela nos dará um valor de y diferente. Que é uma forma bem didática que eu desenvolvi com o tempo de explicar o que é uma função injetora. Beleza. Por exemplo, uma função injetora clássica, é a retinha. Porque cada valor de x que eu pego vai me dar um valor de y diferente, ó. Beleza. Uma função que não é injetora é a parábola. Por quê? Porque para valores diferentes de x, tipo esse e, e esse, nós temos o mesmo valor de y. Tá, ficou meio tosco aqui, mas as raízes são isso, né? Ó, Beleza, por aham. exemplo, deixa eu mostrar melhor aqui. Agora vai ficar certo. Veja, digamos que esse seja o 2. Esse ponto aqui tem y igual a 2. Esse ponto também tem y igual a 2. Concorda comigo? Concordo. Só que aqui, por exemplo, é x igual a menos 1. E aqui é x igual a 3. Ou seja, para dois valores diferentes de x, eu tenho o mesmo valor de y, a mesma resposta. Tá. Então, numa situação como essa, não é injetora. Não é Bom, injetora. isso, Beleza. muito bem. Que legal. Então, está exemplificado o que é uma função injetora. Ela tem que ter respostas diferentes. Muito bem. A gente pode provar se ela é ou não é, colocando valores. Bem, para provar uma coisa, para provar que uma coisa não é na matemática, na vida real também, é Uhum. só dar um contra-exemplo. Por exemplo, você pode dizer que seu namorado é fiel. Só que você pode provar que ele não é com um contra-exemplo. Se ele traiu você uma vez, já não é. Entendeu? Entendi. Agora, provar que ele é fiel é difícil. Como é que tu vai provar que a pessoa Uhum. nunca. Entendeu? Na matemática é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu sei como provar que essa função aqui não é fiel, que ela não é injetiva. Eu vou pegar, por Uhum. exemplo, o f de π sobre 2, porque a gente está falando de senos e cossenos. A gente sabe que seno é uma função periódica, vai e volta. Uhum. Tem várias respostas iguais para valores diferentes. Então eu vou pegar um valor aqui que eu sei que vai dar pau, que é o π sobre 2. Qualquer outro π sobre qualquer coisa eu acho que valeria também. Por exemplo, se eu jogar o π sobre 2 na nossa funçãozinha, vai ficar 2 vezes π sobre 2 dividido por π sobre 2. Simplificando um pouco, tu vai ficar com seno de π sobre 2, o que vai dar zero. Beleza. Seno de π é zero. Beleza. Agora eu vou copiar tudo isso, mas no lugar de π sobre 2 eu vou colocar menos. Π sobre 2 já é um outro valor de x. Não é o mesmo. Uhum. Coloco menos aqui, vai ficar seno de menos π. É legal lembrar que o seno é uma função ímpar, né? O menos aqui mesmo até sairia para fora, se eu quisesse ser bem chato, né? Uhum. Pois é, ficaria igual a de cima, daria zero, mas seno de menos π também é zero. Então, com dois valores diferentes de x, chegamos numa mesma resposta. Portanto, ela não é injetiva. Ah, entendi.
Vou escrever aqui. Como com dois valores diferentes de x chegamos na mesma resposta, ela não é injetiva. Muito bem. Agora vamos para a sobrejetividade. Bem, a sobrejetividade, ela é um pouco mais difícil de entender, mas com exemplos vai ficar tudo mais claro. Vou escrever aqui. Para uma função ser sobrejetora, o contradomínio, ou melhor, a imagem dela deve ser igual ao seu contradomínio. Ah, meu Deus! Eu escutei sobre isso no primeiro ano do ensino médio, não lembro, mas não tem Não problema. lembro. Pois é. O que é imagem? Resumidamente, são os possíveis valores de resposta que a tua função tem, os possíveis valores de y. Uhum. Por exemplo, a retinha que eu mostrei agora. Eita, a retinha que eu mostrei agora há pouco, ela tem todos os valores de y possíveis como resposta, porque ela vai do menos infinito até o mais infinito. Qualquer valor que eu quiser, ela tem de resposta, desde o menos infinito até o mais infinito, certo? Uhum. Ou seja, eu posso dizer que a reta, qualquer reta, ela tem a imagem igual ao contradomínio. Porque quando eu vou definir uma reta, eu sei que uma reta, como essa aqui, de y e x, né? Ela sai do x, ou seja, dos números reais, e vai até o y, que também são os números reais. Né? Beleza. Os números reais são todos, do menos infinito ao mais infinito, aqui também, do menos infinito ao mais infinito. Muito Uhum. bem. Então, quando eu defino uma função, quando eu estou trabalhando com uma função na matemática, de modo geral, eu defino elas assim. Eu estou saindo do real e indo para o real. Por Uhum. exemplo, se eu pegar. Eita, tá acabando aqui a folha. Se eu pegar esta parabolazinha, eu também estou definindo dessa forma. Porque ela sai do x, que é os reais, e vai até o y. Também é os reais. Isso. Uhum. Só que tem um problema na parábola. Diferente da reta, ela está limitada pelo vértice. Ela não tem nenhum valor de y abaixo do vértice. Né? Uhum. O vértice é o mínimo dela. Portanto, eu tenho que dizer que a função da parábola ela não é sobrejetora, porque porque a imagem dela, ou seja, as possíveis respostas dela, não são contradomínio, não são todos os valores possíveis de y, não vão de menos infinito a mais infinito. Sacou? Então, Combinado. Saquei. para completar aqui, eu vou dizer assim. Ou seja, as respostas não irem. Assim, grosso modo, tá? Grosso modo, as respostas não irem de menos infinito a mais infinito. Por que eu estou dizendo grosso modo? Porque às vezes os professores inventam de definir que o contradomínio não é todos os reais. Pode ser os reais capados, só nos positivos, ou sem o zero, algo assim. Ah, Aí tá. uh, ela poderia ser daí sobrejetora, mas não é o caso. Não é o nosso caso aqui. Muito bem, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tá Então, bom. eu quero que você pense um pouco sobre a questão da sobrejetividade dela. Se ela vai ter todas as respostas possíveis. Lembre-se que o seno é uma função capada, né? Já volto. Uhum. Tá bom, tá bom.
Desculpa, tava passando meio mal aqui. Bem, o que que você tem a me dizer sobre a sobrejeção? Então, não sei. Hum. E eu não sei também como que eu olho se ela é, sabe? Tipo, como é que eu Bem, provo, assim. a gente pode pensar da mesma forma que eu te mostrei que a parábola não é uma função sobrejetora. Se você de alguma forma encontrar um limite de resposta para a sua função, né? Da mesma forma que essa Uhum, parábola tem um limite de resposta, não existe nenhum valor para essa parábola que seja mais baixo que esse vértice, certo? uhum. Então você provou que a sua função é sobrejetora. Será que a gente consegue encontrar um limite de resposta para o nossa funçãozinha do seno aqui? Vamos ver. Acho que sim. Vou pegar aqui. Opa, vou ter que abrir um outro arquivo aqui que usamos tudo. Isso é raro. Aula produtiva. Muito bem. Então, a nossa busca aqui é, se existir, encontrar um limite de respostas para isso. Muito bem. Isso, A questão é o seguinte: eu conheço bem esse cara aqui. Eu sei que o valor máximo e mínimo é mais um e menos um. Portanto, eu até isso. posso dizer que o módulo desse cara, por exemplo, é sempre menor que um, né? Menor ou igual a um, no caso, porque ele pode ser um também. Uhum, Isso. Muito bem. Então, eu posso dizer o seguinte: o módulo da minha função, que vai ser igual ao módulo dessa parada toda aqui, e por sua vez é igual ao módulo de cada uma das paradinhas separadinhas, vai dar o quê? Ou melhor, vai ser sempre menor que um sobre módulo de x, certo? certo. Uhum, Certo, mano, certo. Tá, o que mais que eu posso dizer aqui? Ou seja, se eu parar para pensar algumas coisas aqui, veja só. Se, por exemplo, o x ele for maior que um, vamos pensar assim. Se x maior que um, vamos pensar até no módulo, né? Já que tem um módulo ali. Porque o módulo é sempre maior, é sempre positivo, né? positivo, Mas eu isso. estou dizendo aqui que ele é sempre maior que um. Temos que a função, que o módulo da função é sempre menor igual a um. É uma coisa ao contrário da outra. Certo. Pela lógica, então, quando o x, a gente já sabe isso, mas beleza, quando o x tende a infinito, mais ou menos infinito, a nossa função vai para vai para zero, né? A gente também já sabe isso. Muito bem. Ah, sendo assim, né, como a gente tem um valor específico aqui, e é o zero. Não, peraí, essa parada não vai para zero. Não, 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 peraí, vai sim. Eu até fiz essa conta antes, lembra? Eu tinha mostrado que quando x Uhum, vai para infinito, ela vai para zero. Sim. Então, o valor máximo, né, vai ser o seguinte. Porque, tipo, eu tô pegando aqui, foi para zero, tanto para um extremo quanto para o outro. uhum, Daí, eu achei esse valor específico de 2 antes, né? Na hora que a gente resolveu o limite para x tendendo a zero, deu 2. Tínhamos aquele valor. Ou seja, a gente tem um conjunto de respostas limitadas para isso aqui. Ah, por exemplo, um valor que foge de zero e dessa região entre zero e 2 não parece existir nessa função. uhum. Tipo, ela nunca vai dar 3, ela nunca vai dar 10, sacou?
Não tem Saquei. número que eu possa colocar aqui para isso. Por quê? Porque é justamente no zero que essa parada explode, né? Pô, o bagulho virou Uhum. infinito aqui. Se com o bagulho infinito aqui, se com divisão por zero, quero dizer assim, a resposta máxima deu 2, significa que não tem como dar um número maior que 2. Entende? Uhum. Essa é a lógica aqui. Quer provar de outra forma? Dá para provar também. Existe, né, aquela coisa de derivar igual a zero para encontrar o ponto de máximo mínimo da função, né? Daria para fazer isso também. Ah, é, derivar igual a zero, Que é verdade. uma coisa que a gente faz o tempo todo. Então, você provaria dessa forma também. Eu preferi provar de uma forma um pouco mais assim, ensino médio, né? Só Uhum. mostrei aqui algumas características da função. Então, eu vou escrever aqui. Ou seja, mostrei que a função está limitada entre esses valores. Ou seja, ela não pode assumir todos os valores dos reais. Ou seja, não é sobrejetora. Isso. Muito bem. Se ela não é sobrejetora e ao mesmo tempo não é injetora, então ela não é bijetora. Porque para ser Certo. bijetora precisa ser injetora e É sobrejetora ao subsídio. mesmo tempo. Beleza? Beleza. Uhum. Não pode ser só uma das duas. Então, tá feito. Beleza? Combinado. Agora eu Uhum. vou te dizer uma coisa. Essas questões, uma questão como essa aqui, eu sempre vejo ela quando eu estou trabalhando com o europeu, tá? Então os professores aí da Europa são meio tarados em provar continuidade e diferenciabilidade. Isso, Sim, tipo, cara, eles adoram isso. isso. No Enem de Portugal, que eu dou muita aula para português, né? Sempre cai Uhum. uma dessa, mas assim, sempre, é 100% das provas. Aham. Então tem que saber fazer isso, tá? Tá. E perceba que cada caso é um caso. Tipo, aqui a gente trabalhou com um seno, poderia ser um polinômio, poderia ser uma coisa com exponenciais. Só que se você apelar para L'Hopital, a vida facilita. Se teu professor deixou usar L'Hopital, tá ótimo. No ensino Tá. médio, por exemplo, eles não podem usar L'Hopital, tá? Mas como você está na graduação, então já pode. Ah, eles Beleza? não podem usar L'Hopital, não? Não, no ensino médio não. Então, para mim é uma droga, porque às vezes os limites são muito difíceis mesmo, até para mim. Sim, Ah, muito complicado. sim, são. Mas, por hora, tá feito aí. Espero ter ajudado, tá? Se precisar de mais, é só chamar e desculpa pelo atraso, tá bom? Não, tudo bem, muito obrigada. E aí, uma pergunta. Aí as